Evangelho de Lucas, capítulo 2. Hoje nós vamos para a nossa quinta lição de reflexão sobre o Natal, que está baseada em Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 7, e tem como tema, como título, Portas Abertas. Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 7, fala sobre o nascimento de Jesus e diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, rogamos a tua graça, Senhor, nesta noite, para que o teu Espírito Santo esclareça as nossas mentes e os nossos corações com a tua palavra. Que nós possamos, Pai, ser ministrados diretamente pelo Senhor. Fale conosco, Pai. Ponha a sua palavra no nosso coração, nas nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos destacar o versículo de número 7, que diz que Maria deu à luz o seu filho primogênito e o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja bem, qual foi o motivo de Maria ter colocado Jesus numa manjedoura, ter improvisado ali faixas e colocado ele numa manjedoura? Não havia lugar para eles na hospedaria. Estava acontecendo algo naquela cidade onde todas as pessoas que eram de Nazaré da Galileia e que moravam em outras cidades, em outros lugares, estavam vindo para aquele lugar, ou tinham vindo e estariam vindo, talvez durante alguns dias, por conta do recenseamento. E Maria e José vieram com Jesus, ela grávida, em dias de dar à luz, e chegou o dia dela dar à luz naquele dia, e por conta das hospedarias estarem todas ocupadas, os hotéis, as pousadas, não havia lugar para eles. Embora eles tenham procurado, não achou-se um lugar. E Jesus então precisa nascer ali junto, com os animais, estar deitado em uma manjedoura, que era um coxo de capim, e ela improvisou faixas, porque com certeza ela não esperava que seria naquele dia. Então, quando ela saiu de casa, ela não saiu com aquela preparação para o parto, como alguém que já vai para um hospital de parto marcado para ter a sua criança. Ela saiu pensando de fazer um recenseamento. E nesse meio aconteceu de completarem-se-lhe os dias, como diz o versículo 6, e Jesus então nasceu. O que acontece? Na nossa reflexão de hoje, o autor, ele dá o seguinte título: Portas Abertas. Nessa mensagem de Natal, nós queremos refletir sobre um tempo em que o nascimento de Jesus vai representar portas se abrindo para as nossas vidas. E, ao mesmo tempo, vai trazer uma reflexão de nós também abrirmos portas. Naqueles dias,
As portas todas foram fechadas para Jesus. E Jesus, então, nasceu marginalizado, nasceu à margem da sociedade, nasceu junto com os animais, de uma forma indigna para um rei, porque Jesus nasceu como um morador de rua. E isso porque as portas foram fechadas. As portas das instalações, das hospedarias, se abriram para todo mundo naquele tempo. E as casas estavam cheias, abarrotadas e fechadas. E não havia mais, não encontrou-se mais um lugar para Jesus. A reflexão que o autor nos traz hoje é como nós estamos recebendo Jesus nesse Natal. Será que as portas do nosso coração, que muitas vezes, durante tantos anos, estiveram fechadas e entra Natal, entra ano, sai ano, chega o tempo de refletir, de pensar e de se abrir as portas, e nós abrimos as portas das nossas casas para todo mundo. Recebemos nossos amigos, nossos familiares, fazemos festas, entregamos presentes, recebemos presentes. Fazemos comidas especiais para convidados. Mas Jesus continua não sendo convidado. Jesus continua na vida de muita gente, as portas fechadas para ele. Tem lugar para todo mundo, para todos os convidados, para todos os hóspedes, mas para Jesus, no coração de muita gente, ainda não se abriram as portas, ainda não se achou-se um lugar. Ironicamente, meus irmãos, Jesus, ele vai encontrar lugar junto de quem? Dos animais. Aonde era a pousada dos animais, o lugar dos animais, foi aonde se achou o lugar para improvisar-se o nascimento de Jesus e um berço de capim para uma criança recém-nascida. Algo que, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da dignidade humana, foi algo indigno que aconteceu com Jesus. Mas as pessoas hoje também fazem algo parecido assim. Muitas pessoas hoje, elas estão abrindo as portas da sua casa para os animais. E tem um gato de estimação que se deita no sofá, que pula em cima, come em cima da mesa, come no prato do patrão, dorme na cama com os donos. Outros criam um cachorro de estimação, outros criam um coelho de estimação, e outros criam até mesmo aqueles animais mais exóticos para conviverem com pessoas. Há relatos de pessoas que criam porcos dentro de casa, e eles têm todo o cuidado com aquele porco, que chega até a deitar na cama dos donos. Então as pessoas estão hoje também abrindo as portas das suas casas, até mesmo para os animais. E convivem com os animais como se convivessem com gente. Mas muitas destas pessoas que abriram para os animais, alguns daqueles que estavam com Jesus ali, né, que são representados pelos que estavam com Jesus, ovelha de estimação, boi de estimação, cavalo de estimação, etc. e tal, ainda não abriram as portas para receber Jesus e para acolher Jesus. E a esse tempo de reflexão fica a nossa pergunta: quanto tempo Jesus vai ficar do lado de fora da sua vida? Quanto tempo você vai deixar Jesus do lado de fora da sua programação de Natal? Porque o Natal é dele. Ele é o principal personagem do Natal. Mas muitas vezes esquecemos que no Natal nós comemoramos o nascimento do Filho de Deus, que é o nosso Salvador. E acabamos desviando o Natal, distorcendo a verdadeira mensagem do Natal e atribuindo o valor de destaque a outros, muitos outros, passando as honras e as homenagens para muitos outros e não para o verdadeiro que deve ser homenageado pelo Natal. Nesta noite queremos trazer uma segunda reflexão e dizer para vocês que quando nós falamos do tema abrir as portas, e nós no primeiro momento entendemos aqui
que esse abrir as portas seria abrir as portas para recebermos Jesus. Nós precisamos entender que esse abrir das portas, Jesus, ele é a porta. E quem primeiro abriu a porta para nós foi Deus, quando nos deu Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e como sendo Ele a porta do céu. Os homens pecadores que rejeitaram o homem santo, filho de Deus, o homem santo porque é filho do Altíssimo, como disse o anjo, o ser que há de nascer de ti, Maria, ele é santo porque ele é filho do Altíssimo. Esse homem foi rejeitado quando criança pelos pecadores e continua sendo rejeitado até hoje. Foi rejeitado durante toda a sua vida, a sua fase adulta, o seu ministério. Mas esse homem que veio ao mundo, essas portas que se abrem, representam em primeiro lugar Deus abrindo as portas dos céus para receber pecadores e pecadoras que se arrependem dos seus pecados. Meus irmãos, quando nós abrimos a porta para receber Jesus na nossa vida, nós precisamos entender que antes de estarmos acolhendo a Jesus, nós estamos sendo acolhidos por Ele. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não estamos fazendo um favor para Jesus. Nós não estamos fazendo um favor para Deus. Nós estamos fazendo o maior favor para nós mesmos. Porque nós é que estamos nesse mundo de pecado, marginalizados, às margens da glória celestial, às margens da comunhão com Deus. E Deus, através de Jesus, Ele veio nos acolher, Ele veio nos buscar. E essa mensagem é algo que até hoje, apesar de nós estarmos há 2025 anos como igreja na terra pregando, até hoje essa mensagem não foi ainda entendida pela totalidade dos seres humanos da terra. Muitas pessoas ignoram totalmente, desconhecem totalmente e nunca pararam para pensar que essas portas abertas, elas são principalmente para beneficiarem a nós. Também essa palavra ela tem um sentido de acolhimento no sentido fraternal, no sentido de que nós, nesse Natal, nós possamos olhar para alguém que muitas vezes bate na nossa porta, como José, Maria e Jesus do ventre ali, passaram de porta em porta e bateram buscando acolhimento, mas eles não foram olhados, Jesus não foi olhado nem como Salvador, nem foi olhado como ser humano, como alguém que talvez em alguma hospedaria alguém pudesse renunciar a algo. Alguém pudesse dizer assim, já que você é uma mulher grávida, está aí pesada, pertinho de dar à luz, eu vou dormir um pouquinho na garagem, vou dormir debaixo de uma planta, naquele tempo era tudo tranquilo, né? Numa área aqui do lado e vou dar um lugar para você dormir. Ninguém cedeu de forma nenhuma no espaço. Ninguém renunciou nada para acolher Cristo. E aí, meus irmãos, muitas vezes, as nossas vidas cheias de pecado, as nossas vidas cheias dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas intenções, e Jesus continua de fora da vida de muitos de nós, porque nós não estamos dispostos a renunciarmos nada, a abrirmos nenhum espaçozinho para Jesus entrar na nossa vida. Não cedemos nada para Ele. Não renunciamos nada. Só dizemos que não tem lugar e a gente não se preocupa com o que vai passando. E aí, no sentido fraternal, nós também devemos pensar que alguém às vezes bate na nossa porta e precisa de uma ajuda. E nesse espírito natalino, nós refletimos também sobre o espírito de fraternidade, sobre o sentimento de solidariedade, sobre o sentimento de humanidade e de altruísmo, de amor ao próximo. Lembramos o que Jesus fez durante a sua vida toda. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele veio à terra e se fez servo. E se fez servo de homens, servo de todos, né? Ele estava servindo a Deus, mas ele se colocou a serviço das pessoas para fazer milagres, para levar uma palavra de conforto,
para ir ministrar a palavra da salvação. E nesse sentido, Jesus traz para nós uma grande lição de fraternidade, uma grande lição de alguém que está disposto a lutar pelas melhorias da vida do outro. Então, que essas portas se abram hoje nas nossas vidas, né? Deus continua com a porta da graça aberta. A porta do céu está aberta para você. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20, Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Imaginamos, olhando à luz desse texto, que naquele dia Maria e José bateram de porta em porta, passaram de casa em casa, de hospedaria em hospedaria, e eles só queriam um lugar para ficar uma noite, para repousar um pedacinho, mas ninguém abriu a porta. Chegamos em Apocalipse, Jesus fez o sacrifício, entregou sua vida, morreu, ressuscitou, está na glória do Pai. Mas como Salvador, Jesus continua batendo nas portas dos corações de homens e mulheres todos os dias. E pelo que nós vemos lá, parece que essas portas não se abrem com facilidade, né? Porque Jesus: estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então tem esse "se" pelo meio, que demonstra que parece que a abertura dessa porta não é tão franca. E a gente vê que realmente não é. Há pessoas que nunca abriram nenhuma brecha da porta para Jesus. E há outros que vão abrindo, mas vão abrindo de pedacinho. Elas não se entregam totalmente a Jesus. Elas vão se entregando como quem abre a porta de brecha em brecha. Porque elas ainda veem Jesus como um fantasma. Ainda estão vendo Jesus com medo de recebê-lo como Senhor e Salvador. Quando eu falo de Jesus como um fantasma, vocês lembram daquela passagem da Bíblia que fala onde os discípulos estavam numa tempestade em alto mar e Jesus foi andando por cima das águas de madrugada, estava meio escuro assim, eles viram aquele vulto branco e não reconheceram Jesus, pensaram que Jesus era um fantasma, né? Então, quando Jesus fala com eles, eles ficam atordoados ali, gritam, assustados, desesperados, porque eles não imaginavam que alguém pudesse andar sobre as águas. Eles sabiam que Jesus tinha ficado na terra, e ali, numa hora daquela alta madrugada, muitas horas de distância em que eles estavam de Jesus, eles não reconheceram de início. Logo no começo eles não reconheceram que era Jesus, mas depois eles reconheceram e recebem Jesus no barco. E somente quando eles recebem no barco é que passa a tempestade. Já pensou? Os conflitos que estão dentro das nossas casas, os conflitos que estão dentro das nossas vidas, as tempestades que estão no meio das famílias, que estão nos corações das pessoas, algo semelhante àquele tempo dos discípulos. E Jesus lá fora batendo na nossa porta. Alguns vivem tantos conflitos financeiros, espirituais, familiares. Só que Jesus, ele diz assim: se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus vem para participar da sua ceia, do seu pão. E Jesus não precisa participar do seu pão físico. A sua ceia, eu vou trazer um sentido figurado aqui, o seu pão é aquilo que muitas vezes a gente chama do pão que o diabo amassou. E nós não temos nada de bom para oferecer a Jesus, nós só temos problemas. Você já percebeu que todo dia a gente leva problema para ele? Todo dia a gente pede alguma coisa que a gente está necessitando, mas Jesus diz assim: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus vem comer do pão da sua mesa, o pão das amarguras, o pão das aflições, mas ele traz outro pão, porque ele diz: eu cearei com ele, mas ele também ceará comigo. Jesus não vem só para comer o seu pão, Jesus traz o pão do céu, o pão divino, né? O pão que desceu do céu e dá vida ao homem. Cearei com ele e ele ceará comigo. Então Jesus também traz pão, traz algo para você também participar da mesa do Senhor,
participar da mesa da salvação, da mesa do perdão. E aí, meus irmãos, se a gente olhar que os discípulos só sentiram paz, só viram o mar se acalmando, quando eles permitiram Jesus entrar no barco deles, nós podemos trazer na figura da porta que se abre hoje, que nós também só teremos paz nas nossas vidas, nas nossas casas, quando Jesus entrar de verdade. Muitos de nós até pensamos que ele já entrou, mas se a gente for refletir, ele não entrou de verdade ainda. Às vezes a gente até já abriu um pedacinho da nossa porta e Jesus entrou parcialmente. Mas que a gente possa hoje abrir as portas da nossa vida. A porta que é franca, assim como Deus abriu de forma franca em toda a sua graça. Porque Deus não nos recebeu de pedaço. Deus não nos recebeu por parte. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você já pensou? Você carregado de pecados, uma montanha de pecado, mas a graça de Deus para lhe receber por inteiro, ela foi além da sua montanha de pecados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi mais abundante. A graça foi maior para poder ultrapassar. E Deus, em seu amor, foi tão grande que Ele foi capaz de graciosamente cobrir todos os nossos pecados, porque o seu amor foi grande, para que nós pudéssemos ser recebidos por Deus, não parcialmente, mas recebidos em toda a plenitude do nosso ser. Que o Senhor, nesta noite, Ele aplique essa palavra no nosso coração, que nós possamos chegar na nossa casa e refletir sobre essa mensagem, né? Jesus, Ele é a porta. Eu sou a porta, disse Jesus. A porta do céu, a porta da salvação. E essa porta, para cada um de nós na condição de pecador, ela está plenamente aberta. Jesus morreu de braços abertos na cruz, para nos abraçar e para nos receber, por maiores que sejam os nossos pecados. Que nós possamos dar graças a Deus, né, e possamos acolher Jesus nas nossas vidas, sabendo que quando nós estamos fazendo isso, nós é que estamos sendo acolhidos por Ele. Essa é a reflexão que nós trazemos hoje, nesse período também de mês de dezembro, onde nós estamos refletindo sobre o que é o Espírito do Natal. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.